Na arena da guerra na Ucrânia, a região de Donetsk está muito ativa, enquanto Kursk está na linha de frente das operações transfronteiriças. Ao longo desta semana, as forças russas se aproximaram da fortaleza ucraniana em Volodar e tentaram aumentar a pressão sobre Pokrovsk. No entanto, a partir de domingo, 15 de setembro, as forças ucranianas intensificaram as operações de emboscada e contra-ataque contra as forças russas. Como resultado dessas operações, as forças russas sofreram uma grande derrota, perdendo 46 veículos blindados em uma única emboscada ucraniana. Então, como ocorreu essa operação das forças ucranianas e qual foi o contexto? Traremos a você os últimos desenvolvimentos da linha de frente que mergulharam o exército russo em profundo desespero em Pokrovsk e as novas medidas que o exército russo está tomando diante dessa pesada derrota. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e curtir para nos apoiar. O 21º Batalhão Separado de Propósitos Especiais, a 46ª Brigada Separada de Transporte Aéreo e a 59ª Brigada Separada de Infantaria Motorizada das Forças Armadas da Ucrânia conduziram uma operação conjunta. O alvo da operação foi um comboio de veículos blindados do exército russo, a caminho da vila de Ostry, na região de Donetsk. Como resultado da operação, 46 veículos blindados do exército russo foram destruídos. A Brigada Presidencial Separada Hetman Bogdan Khmelnytsky publicou imagens impressionantes da operação em seu canal no Telegram. O vídeo mostra como a coluna russa de 46 tanques, veículos blindados de transporte de pessoal e veículos de combate de infantaria foi parada por fogo combinado de artilharia. Devido ao fato de que os russos se aproximaram das posições dos defensores ucranianos em uma grande coluna, os operadores de drones de reconhecimento conseguiram detectar o inimigo a tempo e se preparar para destruí-lo, disseram os ucranianos. Ao se aproximarem das posições das Forças Armadas da Ucrânia, unidades de UAV de ataque lançaram ataques ativos contra os veículos blindados russos. O vídeo mostra como um ataque maciço de artilharia travou os veículos blindados no local, como os tanques da frente explodiram em segundos. Como pode ser visto nas imagens, as forças ucranianas derrotaram o comboio blindado russo como resultado de operações coordenadas. De fato, as coisas não estavam indo bem para o exército russo em Pokrovsk. O avanço em direção a Pokrovsk foi interrompido por quase 2 semanas e, enquanto não fizeram nenhum progresso, continuaram a sofrer grandes perdas no setor. A Ucrânia deslocou pelo menos 2 brigadas experientes em combate para Pokrovsk neste mês e provavelmente aumentou o fornecimento de munição para as brigadas que lutam na saliência. Os resultados eram claros para todos verem. As forças armadas russas foram interrompidas por 2 semanas após avançar constantemente desde a queda de Avdiivka, em 17 de fevereiro de 2024, e avançar em direção a Pokrovsk. Tendo sido derrotado nas linhas de frente, a situação do exército russo na região de Kursk também é bastante complicada. Faz quase 1 semana desde que os russos lançaram uma contra-ofensiva surpresa contra as posições ucranianas na região de Kursk, na Rússia. No entanto, não foi exatamente uma surpresa para a Ucrânia. Isso ocorreu porque os russos planejavam atrair brigadas bem equipadas para longe das batalhas em território ucraniano e levá-las para o território russo. Os russos finalmente morderam a isca na semana passada, após enviar soldados de Kaliningrado e combatentes chechenos do TikTok, famosos por posar com 2 metralhadoras nas mãos. A Rússia retirou uma parte significativa de suas brigadas de elite da Ucrânia e as direcionou para Kursk. A dinâmica do campo de batalha na Ucrânia não mudou muito nos últimos 2 anos. Se você quer conquistar grandes quantidades de território, a surpresa operacional é a única maneira de fazer isso. As primeiras 100 horas são críticas. Se você perder essa janela, terá que lutar por cada metro, nadar contra a corrente, e isso custará muito mais para cada metro conquistado. O exército russo não conseguiu alcançar nenhum avanço tático nas primeiras 100 horas após lançar sua contraofensiva em Kursk. As autoridades militares russas ordenaram que suas tropas avançassem ao sul do rio Sim por 2 rotas. Fontes russas relataram que a 155ª Brigada de Infantaria Naval,
a 106ª Divisão Aerotransportada e o 56º Regimento de Assalto Aéreo da 7ª Divisão de Assalto Aéreo começaram a atacar o proeminente flanco ocidental da Ucrânia, na região de Kursk. Um grupo de soldados russos cruzou com sucesso o mesmo rio para atacar pelo oeste, enquanto outro grupo avançou pelo norte. Os russos tomaram o controle de muitas cidades e assentamentos ao longo do leito do rio e um pouco além. No entanto, todos os assentamentos que reivindicaram permaneceram disputados. À medida que a contraofensiva russa ganhava impulso, uma figura sênior do comando russo presumiu que as linhas da Ucrânia na região de Kursk eram fracas e que era hora de forçar a vantagem. Em resposta, as forças russas retiraram tropas da região paralisada de Pokrovsk e as realocaram para Kursk. Oficiais militares russos alegaram em seus relatórios que a força das tropas russas em Kursk aumentou de 10 mil para cerca de 70 mil, depois para 30 mil e agora de volta para 70 mil. Os comandantes russos esperavam que esse número ultrapassasse 100 mil. Agora, suponha que você seja um estrategista ucraniano. Você quer que a Rússia mova suas tropas para longe das antigas linhas de frente. Então, você invade Kursk com poder de fogo suficiente para destruir qualquer ponte que os russos tentem construir sobre o mesmo rio. Sua invasão é bem-sucedida. Você controla totalmente as margens ao sul do rio e aprisiona cerca de 3 mil soldados russos. Os russos tentaram cruzar o rio, mas falharam repetidamente. Sua nova tarefa é encontrar uma maneira de aumentar ainda mais o número de tropas russas em Kursk. Em primeiro lugar, a Ucrânia permitiu que as forças russas avançassem. As forças russas caíram nessa armadilha e jogaram suas tropas sem hesitação em um campo de batalha cheio de incertezas. Este foi um movimento seriamente falho por parte dos russos. Mesmo que as forças russas consigam controlar totalmente a vila de Krasnokhtyabrskoye e os assentamentos próximos, isso terá pouco impacto no resultado final. A Ucrânia poderia até se retirar da cidade e deixar que os russos a tomassem. Na verdade, a proposta é que a Ucrânia faça exatamente isso. Os russos provavelmente acreditam que são espertos o suficiente para construir uma ponte e atravessar o rio. O rio está a menos de 50 quilômetros da fronteira ucraniana. Mesmo que as forças russas consigam construir a ponte e atravessar, não se sabe por quanto tempo elas serão capazes de mantê-la. Se enviarem dezenas de milhares de tropas e o exército ucraniano ordenar a sua força aérea que bombardeie a ponte, a situação se tornará ainda mais complicada para o exército russo. Em tal cenário, as forças russas teriam que defender um corredor estreito do outro lado do rio, completamente dependentes de uma passagem de terra estreita, com o rio atrás delas e as forças ucranianas à sua frente. Toda essa área estaria sob o controle de fogo da Ucrânia. Nessas condições, é quase impossível para o Kremlin reabastecer os mais de 10 mil soldados russos presos do outro lado do rio. A única opção para o Kremlin parece ser continuar despejando mais recursos para manter o setor, uma vez que se comprometeram com o lado sul do mesmo rio. Mas a Ucrânia não ficou parada depois que os russos cruzaram o rio. Eles violaram a fronteira russa, tanto pelo sul quanto pelo oeste. Os russos caíram em uma armadilha, mas provavelmente previram alguns dos riscos envolvidos em sua estratégia. Acreditamos que a Rússia continuará avançando, apostando que a Ucrânia não tem poder militar suficiente para responder de forma eficaz. O curso de ação dos russos também sugere que eles querem empurrar os ucranianos para trás antes que o Ocidente relaxe completamente suas restrições ao uso de armas de longo alcance. A Rússia é improvável de ter sucesso. A razão são os mísseis de longo alcance do exército ucraniano. Há uma lógica na decisão da Rússia de manter as forças ucranianas ocupadas em Kursk, mas o Kremlin não pode sustentar essa estratégia por muito tempo. A ajuda militar ocidental ao exército ucraniano está aumentando a cada dia. Além disso, a decisão de permitir o uso de mísseis ATACMS e Storm Shadow em território russo sinaliza uma mudança de pensamento entre os líderes ocidentais. Isso reflete um reconhecimento crescente da necessidade de equipar a Ucrânia para enfrentar as vantagens da Rússia, mesmo que isso aumente o risco de escalada. Então, o que você acha dessa questão? Deixe-nos saber nos comentários.
Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e curtir para nos apoiar. Até breve!